8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MDS, do we have ignition? As sondas gêmeas da NASA, Voyager, lançadas em 1977, deixaram o mundo maravilhado com jornadas históricas a Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ambas continuam sua viagem pelo espaço interestelar 46 anos depois. Pesquisadores, alguns mais recentes do que as próprias espaçonaves, estão atualmente usando os dados da Voyager para desvendar mistérios dentro e além do nosso sistema solar. De muitas maneiras, as sondas espaciais gêmeas Voyager da NASA evoluíram para cápsulas do tempo de sua época. Elas contêm cerca de 3 milhões de vezes menos memória do que os celulares contemporâneos, transmitem dados a uma velocidade cerca de 38 mil vezes mais lenta do que uma conexão de internet 5G, e cada uma possui um gravador de fita de 8 faixas para armazenamento de dados. As sondas ainda estão na vanguarda da exploração espacial, apesar disso. O que eles estão fazendo agora? E qual descoberta impossível ele acabou de fazer? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Duas das espaçonaves mais incríveis já lançadas nunca teriam decolado se as estrelas não tivessem se alinhado. Nesse caso, os 4 maiores planetas do nosso sistema solar foram as estrelas. Como resultado dessa coincidência, uma espaçonave pode ganhar velocidade pela atração gravitacional de cada grande planeta que passasse, como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível que de repente se rompeu, enviando a sonda em sua trajetória. Uma desvantagem, porém, é que o alinhamento ocorria apenas uma vez a cada 176 anos. Uma nave espacial precisaria ser lançada até meados da década de 1970 para alcançar os planetas, enquanto o alinhamento ainda estava em vigor. Como se viu, a NASA criou 2 espaçonaves para aproveitar ao máximo essa oportunidade única na vida. Dentro de 15 dias uma da outra, Voyager 1 e Voyager 2, que eram idênticas em todos os aspectos, foram lançadas no verão de 1977. Elas têm operado no espaço por quase 45 anos, enviando dados de volta à Terra todos os dias dos planetas mais distantes do sistema solar conhecidos. Elas duraram mais do que qualquer outra espaçonave da história e viajaram muito mais longe. De acordo com a nossa melhor compreensão da linha divisória entre a esfera de influência do Sol e o resto da galáxia, elas entraram no espaço interestelar. São os primeiros objetos criados por humanos a fazerem isso e continuarão a manter essa distinção por pelo menos mais algumas décadas. No geral, não é um registro ruim, considerando que as missões Voyager inicialmente tinham apenas 4 anos de duração. As observações anteriores das espaçonaves Voyager das luas de Júpiter e Saturno, que elas forneceram a pesquisadores surpresos há 40 anos, revelaram a presença de vulcões ativos e campos de gelo fissurados em mundos que os astrônomos haviam assumido serem tão inativos e craterados como nossa própria Lua. Voyager 2 foi a primeira espaçonave a passar por Urano em 1986 e 3 anos depois passou por Netuno. É a única espaçonave a ter viajado dessa forma até agora. Elas estão surpreendendo os físicos com várias descobertas inesperadas sobre essa região inexplorada, com sondas interestelares pioneiras a mais de 19 bilhões de quilômetros da Terra. Finalmente, sua incrível jornada está chegando ao fim. A NASA desligou aquecedores e outros componentes não essenciais nos últimos 3 anos a fim de estender ao máximo as reservas de energia da espaçonave, até estimadamente 2030. É um momento único para os cientistas a bordo dos Voyagers, muitos dos quais estiveram envolvidos na expedição desde o início. Agora, estão diante da conclusão de um projeto que está muito além de suas maiores esperanças. 546 dias após o seu lançamento em março de 1979, a Voyager 1 chegou a Júpiter. A Voyager 2, que havia seguido um curso diferente, chegou em julho do mesmo ano. Para suas câmeras Vidicon, que usam filtros vermelho, verde e azul para criar imagens em cores completas, ambas as espaçonaves foram construídas para serem plataformas estáveis. Como sua velocidade de rotação é mais de 15 vezes mais lenta do que a do ponteiro de horas de um relógio, elas quase não giram enquanto viajam pelo espaço, reduzindo a probabilidade de borrão visual.
As espaçonaves começaram a transmitir as primeiras imagens de Júpiter, apesar de ainda estarem a cerca de 3 a 4 meses de distância do planeta, para o deleite de multidões no JPL. Foi absolutamente inesperado quando Io, lua de Júpiter, apareceu colorido. Antes das missões Voyager, acredita-se que todas as luas do Sistema Solar seriam semelhantes, monótonas e crateradas. A incrível diversidade de paisagens lunares que os Voyagers encontraram perto de Júpiter e Saturno não foi prevista. A primeira indicação de que pode haver mais tipos de luas do que os astrônomos haviam imaginado apareceu quando os Voyagers ainda estavam a cerca de 1 milhão de quilômetros de distância de Júpiter. Um dos seus dispositivos, o Sistema de Detecção de Partículas de Carga de Baixa Energia, detectou alguns sinais peculiares. Io tinha vulcões ativos, como revelado pelas câmeras a bordo dos Voyagers. O pequeno mundo, um pouco maior do que a Lua da Terra, agora é entendido como o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Os componentes ejetados pelos vulcões da Lua são o que dão a Io suas cores, e os íons anômalos que atingem o detector de Kremigis. Pele, o maior dos vulcões de Io, produziu plumas 30 vezes mais altas do que o Monte Everest, e seu campo de cinzas tem quase o tamanho da França. As espaçonaves Voyager capturaram mais de 33 mil imagens de Júpiter e seus satélites no total. Cada fotografia parecia revelar algo novo. Júpiter tinha anéis. Europa, uma das 53 luas nomeadas de Júpiter, tinha uma cobertura de gelo quebrada, e agora pensa-se que tenha mais de 96 quilômetros de espessura. As espaçonaves receberam um impulso de despedida de 56 mil quilômetros por hora ao saírem do sistema de Júpiter, graças a uma assistência gravitacional. Sem isso, elas não teriam sido capazes de escapar da atração gravitacional do Sol e viajar para outra estrela. As Voyager se separaram em Saturno. A Voyager 1 passou por Titã e depois virou para o norte, longe do plano dos planetas, depois de passar pelos anéis de Saturno e levar centenas de golpes de partículas de poeira. Urano e Netuno foram as próximas paradas apenas para a Voyager 2. Em 1986, a Voyager 2 descobriu 10 novas luas orbitando Urano, elevando o número de mundos anelados do planeta para um número crescente. 3 anos depois, a Voyager 2 observou as velocidades do vento mais rápidas já registradas para um planeta no Sistema Solar, até 1.600 km por hora, ao passar a cerca de 4.800 km acima da atmosfera de metano azul de Netuno. Triton, a maior lua de Netuno, foi descoberta como um dos locais mais frios do Sistema Solar, com uma temperatura superficial de 230 graus Celsius negativos. Gás nitrogênio e partículas energizadas foram lançados 8 quilômetros na atmosfera da Lua por vulcões de gelo. Se Carl Sagan, um astrônomo que fazia parte da equipe de imagens da missão, não estivesse lá, as fotos de Netuno e suas luas feitas pela Voyager 2 teriam sido as últimas já tiradas por qualquer uma das espaçonaves. A NASA pretendia desligar as câmeras de ambas as espaçonaves assim que a grande viagem terminasse formalmente. Não haveria mais oportunidades de fotos após Netuno, apenas o vazio interminável e estrelas incrivelmente distantes. Apesar de o projeto ter sido prorrogado na esperança de que as Voyagers alcançassem o espaço interestelar e terem sido renomeadas como Missão Interestelar Voyager, Sagan implorou aos líderes da NASA que ordenassem à Voyager 1 que enviasse mais um lote de fotos. Como resultado, a sonda apontou suas câmeras de volta para o Sistema Solar interno no Dia dos Namorados de 1990 e tirou 60 fotos finais. A Terra foi capturada pela mais fascinante delas, conhecida por Sagan como ponto azul pálido, a uma distância de 6,1 bilhões de quilômetros. Ainda é a representação mais distante de nosso planeta já capturada. A Terra é dificilmente discernível na fotografia, oculta pela luz solar fraca que foi refletida pela ótica da câmera. Ambas as Voyagers agora estão tão longe da Terra que um sinal de rádio de mão única, viajando à velocidade da luz, leva quase 22 horas para alcançar a Voyager 1 e pouco mais de 18 para alcançar a Voyager 2. Elas avançam de 3 a 4 segundos-luz por dia. A rede de espaço profundo da NASA, um trio de instalações de rastreamento dispersas pelo globo, que permite comunicação contínua com as espaçonaves enquanto a Terra gira, é a única conexão com a Terra. Os sinais das Voyagers estão ficando mais fracos à medida que se afastam de nós no espaço e no tempo.
O mundo é realmente barulhento. Tudo produz ruído, raios, televisões, celulares, etc. Portanto, ouvir esses pequenos chiados da nave espacial